Olá a todos. Então, algumas pessoas têm perguntado nestas últimas semanas que plantas medicinais é que podem ingerir sob a forma de chás ou óleos essenciais que possam utilizar em aromaterapia, que possam ajudar a combater o stress, a ansiedade, que possam ajudar a dormir melhor. Então eu decidi fazer este vídeo em que compilei aqui duas plantinhas e uma resina que eu acho que pode ajudar um pouquinho nesta fase. Eu vou falar disto de uma forma muito geral, também para poder caber aqui no vídeo, e vou falar apenas das características que estas plantas têm relacionadas ao estado de stress e de ansiedade. Vou especificar para aí. Pois se fôssemos a falar de todas as características, teríamos que fazer um vídeo só para cada uma delas. Eu vou falar sobre o ponto de vista da naturopatia. Para muitas pessoas podem não saber, mas eu sou naturopata de formação de base, portanto, apesar de eu estar a fazer apenas neste momento terapias holísticas, não é? Que é aquilo que eu desenvolvo na essência, a minha formação de base é naturopatia e é com base na naturopatia que eu vou deixar aqui estes pequenos conselhos a seguir. Então, eu decidi falar vou falar de duas plantinhas e de uma resina. Estas plantinhas que eu escolhi sobre a forma de poder-se fazer chá e também de se utilizar em aromaterapia. Porquê? Porque a aromaterapia, para quem não conhece, é uma terapia a partir do aroma, como o nome diz, não é? E é uma terapia que pode ser bastante útil porque das coisas que mais auxilia o nosso relaxamento é efetivamente o cheiro. Apesar de nós não ligarmos muito a isso e ser uma coisa que nós inalamos muitos odores ao longo do nosso dia e por muitas das vezes nós não temos noção da forma como que esses cheiros, esses odores influencia as nossas emoções e o nosso humor. Porque quando nós cheiramos algo, aquilo que acontece é que nós inalamos, não é? E esse cheiro é processado no nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é um conjunto de estruturas que existe no nosso cérebro que ajudam a processar as emoções e que despertam um determinado tipo de resposta no nosso corpo, na nossa mente, na nossa energia, porque nada está separado. Corpo, mente, emoções, energia, está tudo ligado numa coisa só. Então, se nós cheirarmos determinados cheiros, que sejam cheiros apaziguantes, relaxantes, tranquilizantes, isso irá também provocar uma resposta no nosso corpo de quê? De relaxamento, de apaziguamento e de tranquilidade. Então eu decidi escolher também um pouquinho aqui a aromaterapia porque acho que é uma coisa muito simples que podemos todos utilizar neste momento. Então, que plantinhas é que eu escolhi? A primeira planta que eu escolhi é aquela que eu acho que é a mais óbvia de todas, que é a alfazema. Esta é a alfazemazinha que nós temos no nosso quintal. Esta até está um bocadinho fechada, tem só aqui ainda um bocadinho aberto, mas já cheira bastante bem. Existem várias espécies de alfazema, por isso é que às vezes nós olhamos e até ficamos um bocadinho confusos. Isto é uma alfazema, é uma lavanda, e às vezes ficamos um bocadinho perdidos por aí. Geralmente, a nível terapêutico, a alfazema que se utiliza mais é da espécie Lavandula officinalis ou Lavandula angustifolia, que é o mesmo nome para a mesma espécie. E realmente a nível terapêutico é a que se utiliza mais, é a que podemos ver geralmente sobre a forma de chás, do chá que se vende, não é? E também sobre a forma de óleo essencial, é a mais comum, mas também há das outras, mas esta é a mais comum e é sobre esta que eu vou falar. Então, porquê que eu escolhi a alfazema para ajudar a trabalhar estas questões de stress e de ansiedade? Porque a alfazema é a rainha da tranquilidade. Ela é uma planta que nos ajuda a trabalhar o nosso estado de relaxamento e um estado de relaxamento mesmo interno, de dentro para fora. A alfazema é uma planta que nos traz serenidade para conseguirmos nos escutar mais interiormente. Ela é uma planta que nos ajuda a apaziguar, é quase como se fosse um processo um bocadinho do ir para dentro, para a nossa essência e buscar a nossa força, a nossa confiança e conseguirmos trazer para fora. Então ela é uma planta que fisiologicamente
tem efeitos antidepressivos e sedantes, mas aqui o sedante é no sentido deste apaziguador, não é um sedante no sentido de bebermos um chá e ficarmos efetivamente quase que a cair para o lado, não é? Não tem nada a ver com isso, é um sedar, mas um sedar no sentido de reequilibrar. Ela é uma planta que nos ajuda a trabalhar muito a nossa capacidade de criatividade, de comunicação. É uma planta que nos ajuda a dormir melhor. Então, se sentimos que nesta fase estamos a ter dificuldade em ter uma noite de sono reparadora, se sentimos que nesta fase estamos a ter uma necessidade de nos expressarmos mais e que não estamos a conseguir fazê-lo de uma forma equilibrada, se sentimos que aquilo que está a ser, que está a acontecer e a pressão que estamos a sentir, ela é demasiada e que nos estamos a sentir inferiorizados ou nos estamos a sentir muito pequeninos, sem ter a capacidade de sair para fora de forma equilibrada e nos expressarmos, então esta é a planta ideal, para ser utilizada. Ela tem muitas mais propriedades, mas eu vou apenas referir aqui, lá está, estas que têm mais a ver, porque senão teríamos que, lá está, que ficar aqui imenso tempo para falar só dela. Ela pode ser utilizada sob a forma de chá, portanto podemos beber o chá de alfazema, que é uma coisa que não é muito comum, ou pelo menos eu não conheço muitas pessoas que ingiram o chá de alfazema, mas é um chá extremamente agradável. Então nós podemos comprar o chá e fazer tipo uma colherzinha de chá para uma cafeteira, não é? E ferver 1 minuto, descansar 10 e beber. Nós podemos beber durante o dia, se sentirmos essa necessidade e se sentirmos que, por exemplo, que estamos a trabalhar e que estamos muito ansiosos e precisamos de acalmar. Por exemplo, se temos uma reunião em teletrabalho e estamos a precisar de nos apaziguar para conseguir também clarificar as nossas ideias e falar de uma forma mais ponderada, mais tranquila. Esta pode ser uma plantinha que pode ajudar e o chá pode ajudar a isso. Se sentimos que durante a noite precisamos de uma noite realmente mais reparadora e mais tranquila, beber o chazinho de alfazema 30, 45 minutos antes de ir dormir. Há muitas pessoas que bebem o chá antes de ir dormir, mesmo na altura em que vão dormir, só que aquilo que acontece é que nós temos que dar tempo, não é, para o chá ser ingerido e as propriedades do chá fazer efeito no nosso corpo, não é? Então, se nós queremos realmente que os chás façam efeito, nós temos que dar tempo para que ele faça efeito. Se vocês sentirem que este chá é muito forte, o sabor, ou se sentirem que não gostam tanto deste paladar, podem também experimentar, misturar um bocadinho com chá de cidreira, que a cidreira é assim um chá mais neutro, então vai ajudar a neutralizar um bocadinho o sabor. Podem misturar também com os citrinos, porque a alfazema casa muito bem com os citrinos, então podem misturar também com um bocadinho de chá de limão e fazer até esta mistura, um bocadinho de cidreira, um bocadinho de limão, um bocadinho de alfazema, e vai ajudar a apaziguar e a ter uma noite de sono mais tranquila ou a estarmos mais tranquilos durante o dia. Obviamente que também mesmo pessoas mais novinhas ou mais crianças podem também ingerir um bocadinho do chá de alfazema. É uma planta segura e lá está, aconselho sempre que comecem por uma dose pequenina, uma colher de chá, se sentirem que querem mais forte, depois então vão aumentando à medida que vão provando e que vão também vendo a reação do vosso corpo. Também é natural que sintam que a vossa digestão pode melhorar, pois é uma planta que também ajuda um pouco no nosso processo digestivo. Isso à noite também é importante para termos uma noite de sono reparador e se dormirmos melhor, também vamos acordar muito melhor no dia a seguir. Então, esta planta podemos também utilizar sob a forma de aromaterapia, sobre a forma de óleo essencial. Obviamente que quando nós falamos em aromaterapia, se nós cheiramos a própria planta, obviamente que já estamos também a fazer aromaterapia ou a cheirar o próprio chá, não é? Mas se utilizarmos sob a forma de óleo essencial, que se vende assim nestes frasquinhos, ok? Eu não vou mostrar a marca propositadamente, pois não é esse o objetivo do vídeo,
Vocês podem encontrar estes óleos essenciais à venda em lojas de produtos dietéticos. O celeiro tem imensas marcas e tem marcas até que vendem óleos essenciais puros, que é excelente. Quanto mais for o óleo essencial puro, melhor ainda. E atenção, que um frasquinho destes dura mesmo imenso tempo, já vamos explicar porquê. As farmácias também já vendem algumas marcas de óleos essenciais que até são bons, então é mais uma questão de procurarem e tentarem procurar marcas que vendam óleos um pouco mais puros. Como é que nós podemos utilizar o óleo essencial de alfazema? De uma forma muito simples. O óleo de alfazema é um óleo muito suave, por isso é que é um óleo também muito utilizado em bebés e crianças. Há quem aplique diretamente o óleo essencial, uma gotinha do óleo essencial na pele, por exemplo, nas mãos ou nos pulsos, aqui atrás, na zona da nossa cervical, na planta dos pés, que é excelente, ou pronto. Mas eu aconselho para quem nunca experimentou óleos essenciais que dilua primeiro. Então, a diluição que nós vamos aplicar é de uma gota para uma colher de sopa de um óleo neutro. E com esta diluição eu estou a aplicar a diluição mínima, ou seja, estou a aplicar uma diluição que serve para peles muito sensíveis, ok? O normal é que vocês possam utilizar e até sentir necessidade de utilizar mais, e nesse momento podem utilizar 2, no máximo 3 gotas para uma colher de sopa. É o que é recomendado, mas como isto é um vídeo geral, então é importante começarmos por aquilo que é o mais básico. Então vamos experimentar por uma gotinha numa colher de sopa de um óleo neutro e aplicar. Porque é que é importante diluir os óleos essenciais? E vou explicar de uma forma muito rápida. Porque os óleos essenciais são extremamente voláteis, ou seja, eles evaporam com facilidade. E aquilo que acontece é que quando aplicamos na nossa pele, parte vai evaporar, então ele não vai absorver a 100%. Então, quando nós aplicamos um óleo condutor ou um creme condutor, aquilo que vai acontecer é que ele vai penetrar melhor no nosso tecido, na nossa pele, vai chegar a camadas mais profundas até chegar à nossa corrente sanguínea, para além de que vai durar muito mais tempo. Eu própria, às vezes, quando faço terapias, geralmente aplico os óleos diretamente na pele, mas o mais correto é mesmo diluir, porque efetivamente vai ter um poder de ação terapêutico muito maior. Pronto, explicada esta parte, como é que nós podemos depois utilizar desta forma que eu disse, ou aplicar um bocadinho nos pulsos e cheirar, podemos até aplicar também nas palmas das nossas mãos e massajar um pouco, o mesmo vale para crianças também. Se nós sentimos que temos uma sensação de aperto no peito porque estamos com muita ansiedade, podemos também esfregar um bocadinho desse óleo aqui na zona do peito. E podemos também colocar este óleo na palma dos pés, na sola dos pés, perdão, antes de irmos dormir para ajudar a uma noite boa de sono. Podem também aplicar em crianças, funcionam muito bem para crianças que têm noites de sono muito agitadas, podem aplicar esta diluição desta forma. O que é que eu chamo de um óleo neutro? Então, o ideal é utilizarmos óleos vegetais, que seria, por exemplo, diluir em óleo de coco, ou em óleo de galinha de uva, em óleo de sésamo, etc. Mas para quem não tem estes óleos em casa e para quem tem dificuldade em encontrar, ou para quem acha estes óleos um pouquinho mais caros, porque os óleos essenciais duram imenso tempo, não é? Mas se não quiserem estar a comprar um óleo essencial mais um óleo neutro, podem optar simplesmente pelo óleo de amêndoas doces, por um gel de aloe vera, por um creme neutro. E o que é que eu chamo de um creme neutro? Tipo, aqueles cremes assim, tipo creme gordo, que são indolores, que não têm grandes parafinas e parabenos adicionados, e são cremes que se vendem em qualquer supermercado, e isso vai durar imenso tempo, porque lá está esta proporção, tipo uma colherzinha de sopa, uma gotinha, portanto, e vai render imenso. Podem também utilizar dessa forma, que está ótimo. Podem também, para quem tem dificuldade em dormir, colocar uma gotinha do óleo de alfazema na almofada e nós vamos, portanto, absorver todas aquelas propriedades durante a noite. Para mim, por exemplo, é um bocadinho forte colocar uma gota diretamente na almofada, ou podemos optar, e isto é extremamente útil também para quem sofre de ansiedade, fazer um pequeno spray para ajudar a purificar pela casa. Para quem está em teletrabalho, purificar aqui um bocadinho em cima, ou até
no nosso quarto antes de dormir. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos arranjar um frasco, de preferência de vidro, porque os óleos essenciais são fortes, então eles não casam muito bem com o plástico, não é? O ideal é que seja de vidro, e até o ideal era que fosse de vidro escuro, mas eu não tinha aqui em casa, e este aqui já está mesmo a acabar, mas pronto. E aquilo que vamos fazer é colocar cerca de 200 ml de água, 10 gotinhas do óleo essencial de alfazema e assim um dedinho de álcool. O álcool é importante para servir de veículo ao óleo essencial, porque o óleo essencial não se mistura com a água. O ideal seria utilizar álcool puro, não é? Mas também é difícil de encontrar nesta altura, portanto podemos utilizar um outro álcool, ou até há quem utilize e quem até prefira utilizar um dedinho de vodka ou de gin como veículo condutor. E assim fazemos o nosso spray e podemos também beneficiar de todos os efeitos da alfazema, desta planta, em casa, e partilhar também com os outros, e também ajudar a descansar melhor, borrifar. Até podemos também borrifar um bocadinho a roupa da nossa cama e dessa forma também fazemos um spray natural, o que é ótimo. Então, passando à frente, a segunda plantinha que nós vamos falar, e esta sim não é tão provável, é a menta. E isto basicamente é aquilo que vocês encontram como a hortelã-pimenta. O nome em latim é Mentha piperita, ok? E é a nossa querida hortelã. Existem outras espécies de menta, nós temos também no nosso quintal outra espécie de menta, que ela apresenta-se assim, desta forma, não é? E é assim um cheiro, é mesmo diferente, porque isto é mais tipo, cheiro tipo pastilha elástica, estão a perceber? E este é mais cheiro a hortelã. É realmente diferente o cheiro. E porquê escolher a menta como uma planta para nos ajudar em casos de stress e de ansiedade? Pode ser um pouco estranho, mas eu decidi escolher isto porque é uma planta que nos ajuda a abrir as nossas vias respiratórias, não é? E duas coisas que são fundamentais para não sentirmos ansiedade: dormir bem, não é? Isso já falámos da alfazema, e respirar bem. Se nós não respiramos bem, os nossos níveis de stress e de ansiedade tendem a ser maiores, não é? Então, a hortelã-pimenta é uma planta que nos pode ajudar a refrescar, a abrir os nossos canais, a respirar melhor. Então, se estamos com dificuldade, se temos aquele nível de ansiedade, ou se temos aquele tipo de ansiedade em que sentimos que não conseguimos respirar bem, esta é uma planta que pode ajudar a resolver esse problema. Então, nós podemos também ingerir, esta é uma planta também muito anti-inflamatória, ela é também analgésica, e já vamos perceber porquê, mas podem também ingeri-la sob a forma de chá ou aplicá-la sob a forma de óleo essencial, como eu expliquei há pouco, aplicando as mesmas diluições da alfazema, e também podemos fazer um sprayzinho para pôr pela casa, também com a mesma regra das diluições. Se acharem que é muito forte ou que está muito fraco, podem pôr mais umas gotinhas, claro. Então, podemos utilizar então a menta para respirar melhor, não é? É uma planta que vai ajudar a baixar o nosso fogo interno. Ou seja, nós quando estamos muito estressados, muitas das vezes temos tendência a estar extremamente zangados, irritados, tudo nos faz confusão. Então isto costuma-se dizer que nós estamos com o nosso fogo interno, o nosso fogo do fígado muito alterado e levantado dentro de nós. E a menta é uma planta que nos pode baixar esse fogo interno e reequilibrar. Por isso é que é uma planta tão refrescante e tão utilizada também. Há milhares de anos que ela é também utilizada. Como ela tem este efeito analgésico e refrescante, como eu disse, agora já me estou a repetir, podem também aplicar com a diluição, ok? Nesta zona, portanto, nas têmporas e nesta zona aqui da testa, caso sejam pessoas que devido ao stress e à ansiedade estejam com muitas enxaquecas, dores de cabeça, sensação de pressão na nuca, aquela sensação em que parece que o couro cabeludo não mexe, ok? Aquela sensação de peso na cervical, podem mesmo fazer uma suave massagem, porque o óleo de menta, ele ajuda a relaxar os músculos. Então podem mesmo fazer uma pequena massagem nesta zona e vocês vão ver que há uma descompressão energética, emocional, mas também fisiológica do vosso próprio corpo. Para quem tem problemas de
foco e concentração, a menta é também extremamente importante. Apesar de nós termos esta sensação, não é? Que a menta vai levar-nos para cima, e em certa forma ela leva-nos, mas ao mesmo tempo ela permite-nos ficar mais focados e mais concentrados, não é? Eu lembro-me na altura quando eu tinha que estudar, que tinha frequências, etc., eu utilizava muito o óleo essencial de menta para me ajudar a ficar mais focada e mais concentrada. Então, desta forma, é um óleo que também permite ajudar nessa tarefa. Já ao contrário da alfazema, já é um óleo essencial que eu já não recomendo tanto para utilizar antes de dormir, não é? Enquanto a alfazema totalmente, não é? Nos pés, no peito, etc., o óleo essencial de menta já não aconselho tanto a utilizar antes de dormir, porque ele pode ser um pouco estimulante, não é? Então ele tem uma ação diferente, é para processos de ansiedade, mas é diferente, não é? Para descomprimir, para abrir, para respirarmos melhor, para termos mais ânimo, para levantar a nossa alegria interior, não é? A mente é muito isto, é levantar a nossa alegria interior. Esta é a menta. E depois, por fim, e não menos importante, eu vou falar de uma resina que é o olíbano. O olíbano é o incenso indiano. Eu não sei se vocês conhecem aqueles grãozinhos de incenso, não é? Que se vende até para purificar a casa, para se utilizar, não é? Como incenso de purificação. E o olíbano é isso, é esse incenso, ok? Ele é chamado incenso indiano. Há também quem o conheça como frankincense, que vem do francês quase um bom incenso, não é? E ele é utilizado há milhares de anos. O olíbano tem uma história que eu acho que é muito bonita, porque ele é típico dos países do Médio Oriente. E ele é um óleo que era utilizado na antiguidade para comunicar com o divino. Então é um óleo muito utilizado também para quem pratica meditação, é um óleo muito utilizado também para nos ajudar no nosso processo de meditação, de concentração, desta conexão, não só com a nossa essência, mas também com o divino. Então é um óleo propício para isso. Ele era muito utilizado no Antigo Egito, nos rituais, nos altares, ele era muito queimado com este propósito de purificação. E ele pode ser utilizado ainda hoje em dia também com esse propósito. Porquê é que eu escolhi falar do olíbano? Porque o olíbano é um bocadinho o rei da aromaterapia, não é? Ele pode ser utilizado para quase tudo, porque é realmente um óleo muito versátil. Vocês podem fazer um spray das mesmas proporções como eu expliquei da alfazema, e podem utilizá-lo para purificar o ambiente, porque nós estamos em casa e particularmente para quem está em casa há muito tempo, não é? E é normal que mesmo quem não ligue muito ao processo de energia, que sentimos que às vezes a energia pode estar mais densa, mais pesada, então purificar o ambiente, sentirmos que há uma purificação no ambiente é também importante, para além de que ele é um óleo também antisséptico, anti-inflamatório, então ele vai ajudar a promover também essa limpeza. Podemos também utilizar o olíbano da mesma forma que eu falei da alfazema, portanto aqui nos pulsos, nos pés, e ele é um óleo que tem um efeito neuroprotetor, ou seja, ele é dos únicos óleos, não só, mas dos únicos que tem realmente cientificamente comprovado o seu efeito neuroprotetor, ou seja, ele protege as estruturas do nosso cérebro, ele consegue passar a barreira hematoencefálica e ter um efeito de proteção nas nossas estruturas nervosas. Daí que seja um óleo que hoje em dia está a ser muito testado em pacientes com Parkinson, autismo, doentes que têm epilepsia, por aí fora. Porquê é que eu acho que é um óleo importante para aplicarmos neste momento? Primeiro, por estas características que eu disse, depois porque ele também é imunostimulante, ele é um regenerador nato, interno, não é? Nosso, ele é um equilibrador também do sistema nervoso, ou seja, é quase como se enquanto a alfazema coloca-nos aqui mais relaxados, parece que a menta nos leva lá para cima e o olíbano mete-nos aqui neste plano intermédio, não é? Até porque é uma resina, não é? É uma resina de uma árvore, então, e o próprio olíbano, ele tem este cheiro amadeirado, não é? Portanto, ele é muito raiz, é muito terra, não é? Apesar de ter esta conexão com o divino, ele puxa-nos, ele enraiza-nos na terra.
E para além disso, e voltando aqui às capacidades de neuroprotetoras, eu acho que é importante porque muitos de nós têm estado muito tempo exposto não só ao teletrabalho e muitos de nós não estávamos habituados, as redes sociais, etc. Portanto, há muita informação e muita carga elétrica neste momento a ser processada no nosso cérebro, então faz todo o sentido também aumentarmos essa imunidade e essa proteção dentro do nosso organismo neste momento. Então, mesmo para crianças, eu sinto que é extremamente importante neste momento, para crianças que sejam muito hiperativas, aquilo que nós chamamos como a hiperatividade, etc., vai ajudar a tranquilizar e a pacificar também um bocadinho este processo neste momento. Então, era um bocadinho isto que eu queria aqui partilhar com vocês. Não se esqueçam, obviamente, que se esses níveis de stress e de ansiedade se mantiverem e se forem realmente complicados, é sempre importante pedir ajuda. Eu vou fazer também, pronto, nós continuamos a fazer terapias via online, obviamente, mas vou também fazer aqui um pequeno cursinho, não é, de plantas medicinais e de aromaterapia também que me têm pedido, portanto, se ficarem depois interessados, eu em breve vou divulgar aí nas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, também me podem mandar mensagem privada ou deixar aí nos comentários que eu depois respondo. E pronto, espero que possam fazer uma boa utilização daquilo que eu aqui expliquei. Espero que fiquem todos muito bem. Um grande beijinho e obrigado por estarem aí desse lado.